paz, irmãos. Hoje, primeiro vídeo do ano de 2016. Eu estou gravando antecipado, aproveitando hoje está um tempinho meio de chuva. Sabe aquele tempo que você gosta de ficar em casa, comendo bolo de chuva, tomando um cafezinho, né? Mas eu decidi gravar, antecipar esse vídeo aqui, porque Deus colocou esse tema no meu coração, tá ardendo tanto, e eu não consegui me aquietar. Então, estou gravando antecipado, mas o vídeo vai ser postado no dia 17 de janeiro. Nós vamos falar hoje sobre os 7 Espíritos de Deus. Então vamos falar hoje sobre o tema que nos trouxe até aqui, os 7 Espíritos de Deus, né? Então a primeira coisa que a gente tem que ver, tudo na vida, qualquer coisa que você for fazer, para você ter a perfeição, você precisa de repetição. Nós estamos chegando no ano de Olimpíada, né? Você vê um atleta fazendo uma performance maravilhosa, então como é que ele consegue aquilo? Ele repete aquilo inúmeras vezes. No Kung Fu a mesma coisa, né? Para você ter ação-reflexo, de desviar de um golpe e contra-atacar, né? Você tem que treinar aquele golpe centenas, milhares de vezes, até que ele sai por reflexo, né? Então a repetição ela gera a perfeição. Nós nunca vamos ser perfeitos. Perfeito é só Deus, é só Jesus. Porém, nós temos que caminhar no sentido da perfeição. E como é que eu vou lapidar a minha fé? Conhecendo mais a Deus. Então não é uma vez por semana, é todo dia estudando a palavra, todo dia orando, todo dia buscando a face de Deus. Então essa perseverança vai te conduzir a um caminho que é o caminho de Deus, é um caminho que te leva à perfeição. Não que você vai ser perfeito, mas você busca a perfeição e você se incomoda com aquilo que não é perfeito, com aquilo que não agrada a Deus. E quando a gente fala dos 7 Espíritos de Deus, tem muita polêmica nisso. As pessoas ficam achando aqui que é uma pluralidade de Deus, que na verdade são outras faces de Deus, né? Então 7 é considerado um número da perfeição. Por que é um número da perfeição? Porque Deus descansou no 7º dia. Quando Deus descansa no 7º dia, nos dá a ideia do que? De conclusão. Então algo que foi concluído, algo que foi terminado, isso remete à perfeição. Acabei, está consumado. Esse é o valor do 7. Esse é o ponto de vista do 7. A gente vai ver muita questão. Um detalhe importante, que é importante colocar isso, senão eu vou esquecer isso, é importante para a sua vida e para a minha. Esse dia de descanso de Deus mostra uma diferença entre aqueles que são escravos e aqueles que são livres. Porque o escravo não tem descanso, né? Então Deus ele mostra, quando ele faz o homem, quando ele faz toda a sua criação, ele descansa. E ele diz para o homem descansar no dia, descansar também no 7º dia. Isso mostra que o homem é livre. Embora seja servo do Senhor, ele é livre, né? Você passa a não ser livre quando você não tem descanso. Então é mais uma representação do número 7, número de liberdade, o número de perfeição. Nós vamos ver Apocalipse, especialmente, falando muito sobre isso. Fala das 7 igrejas, fala das 7 taças, fala das 7 diademas. Vai ter muita questão no número 7 nas Escrituras. Apocalipse 1,4 vai falar de 7 espíritos que estão diante do trono. Se estão diante do trono, tem algo a ver com o trono, tem algo a ver com a presença de Deus, né? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, Apocalipse 1,4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Que espíritos são esses, né? Nós vamos ver também uma outra citação em Apocalipse capítulo 3, no verso 1. Também aparecendo aqui 7 estrelas. E o anjo da igreja que está em Sardes escrevo. Isso diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Então aqui 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. O que isso quer dizer? Né? O Apocalipse 4, 5 vai falar sobre 7 lâmpadas de fogo. Olha só que interessante. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e voz, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Segundo algumas linhas judaicas, eles acreditam que essas 7 lâmpadas seriam 7 olhos de Deus, né? Seria como que mostrasse que os olhos de Deus estão em todo lugar. É uma das interpretações da linha judaica, mas ainda não chegamos no que vem a ser os 7 Espíritos de Deus, né? Como é que nós vamos entender isso daí? Temos que entender também o contexto. Os antigos não tinham conhecimento do cosmos como nós temos hoje. Então, quando eles observavam
os astros, observavam o céu e imaginavam que tudo que eles viam no céu eram seres celestiais. Então eles olhavam para Vênus, por exemplo, e Vênus era um ser celestial, não era um planeta. Eles não tinham esse conceito de planeta, de estrela, não tinham a ideia das dimensões. Quando eles olhavam para o Sol e para a Lua, pela ótica deles, o Sol e a Lua tinham o mesmo diâmetro, né? Você olha, a olho nu tem o mesmo diâmetro. Já a estrela é menor, é só um pontinho. Então eles não tinham ideia das grandezas cósmicas que existem. Então o olhar deles era simplesmente o registro daquilo que eles viam. Para eles era assim. Então, outras acreditam também que seriam os 7 poderes cósmicos que estão sob o controle de Cristo. Então eles tinham muito desse misticismo ligado aos astros pela falta de conhecimento dos astros, né? É o termo lunático. Lunático é aquele que tem influência da lua. Então eles achavam que os astros, que esses seres celestiais que estavam no céu, influenciavam o comportamento terreno. Daí, por exemplo, veio o termo lunático. Algumas outras interpretações vão achar que eram 7 arcanjos, né? Na verdade, nós vamos aqui ver 6 em Ezequiel, capitaneado por um querubim, ou 6 arcanjos capitaneado por Cristo. Seria outra interpretação desses 7 espíritos, né? Ezequiel capítulo 9, verso 2 e 3. Eis que viam 6 homens a caminho da porta superior, 6 homens, e olha para o norte, e cada um com sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e puseram junto ao altar de bronze. Aqui seriam anjos, no caso, arcanjos, né? E a glória de Deus de Israel levantou-se sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa. Então esse querubim estava junto com os 6, seria o 7º, estaria capitaneando, né? Então são várias vertentes. Outra vertente, eles acreditam que seria realmente eles conseguiam ver o Sol e a Lua, eles achavam que é tudo a mesma coisa, tá? Então Sol e Lua, né? E eles viam 7 planetas, 5 planetas, perdão, que são possíveis ver a olho nu. Então o Sol e a Lua, mais esses 5 planetas, representavam então esses 7 espíritos de Deus, 7 facetas de Deus que estavam no mundo celestial, que influenciavam o nosso mundo. Era uma das crenças da época também, né? Agora, qual é a verdade sobre isso? A verdade repousa de uma maneira muito mais simples e mais serena do que a gente possa imaginar. Ela vai estar fundamentada em Isaías 11, 2. Aqui fala quais são os 7 Espíritos de Deus. Mistério resolvido. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. Ou seja, fez a conta? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor no Senhor. 7. Então essa é a explicação, no meu ver, mais plausível, mais razoável. Na verdade, não são 7 Espíritos de Deus, representaria aqui, nesse contexto, né, fundamentado em Isaías, características de Deus, né? Características que expressam o caráter de Deus, o caráter majoritário de Deus, conhecimento, conselho, fortaleza, né? Poder, senhorio, né? Então características de Deus, são 7 características que compilam o caráter de Deus. Da mesma maneira antagônica disso, nós vamos encontrar os 7 pecados capitais, né? Abraçados pela linha da Igreja Católica, né? A mesma maneira os 7 cores do arco-íris, que é um símbolo da união, da aliança de Deus para com o homem. Então seriam nesse sentido de expressar o caráter de Deus. Está compilado naqueles 7 espíritos que nós falamos de Isaías, né? Caráter de Deus é poder, é sabedoria. E esse poder e sabedoria está em você. Se você está nele, ele está em você. E você vai ter na sua vida poder, vai ter na sua vida sabedoria, vai ter na sua vida temor no Senhor. Não temor de medo, mas o temor de eu não quero desagradar meu Pai. Né? Que você possa continuar caminhando na terra como um filho de Deus de verdade. E que o seu caminhar venha trazer muitos frutos para o reino. Que onde quer que você for, a luz de Cristo ilumine aqueles que estão perdidos. Né? Que você possa espalhar as boas sementes da terra, possa exalar o perfume de Cristo. E mais as pessoas possam ver em você, querido, uma referência positiva, saber ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva do Altíssimo. Essa é a minha mensagem para você nesse primeiro vídeo do ano, viu, querido? Que Deus te abençoe grandemente e te guarde.